mim parece isso, Ricardo. A mim também, Pavinato. E é importante lembrar, nesse caso, novamente, eu volto a falar da liberdade de expressão aqui, porque, como eu já dizia antes, apesar de não ter direitos absolutos, na raiz dos direitos políticos e dos direitos civis também está a liberdade de expressão. Movimento alemão. E por isso ela foi enforcada. Então a gente está vivendo tudo isso no Brasil, mas as pessoas sacaram. Como as pessoas aqui não têm educação formal, basta chamar de democracia e pronto. Você põe um vestidinho, você fala que é ela. Só com o vestidinho. E as coisas não são assim. Definitivamente não são assim. E ditador não usa crachá. Não usa crachá. Ditador não põe crachá. Aqui, ó, meu crachá, ditador. O meu gabinete na porta. Fulano de tal, ditador da República. Não tem tal coisa no Brasil. Continuando nessa toada, né, da imunidade parlamentar, vilipendiada, a Polícia Federal consultou o presidente Lula sobre o seu interesse em apresentar representação para a abertura de investigação contra o senador Flávio Bolsonaro, que teria imunidade parlamentar por supostos crimes contra a honra. Flávio, que é pré-candidato à presidência pelo PL, é alvo de apuração determinada por Alexandre de Moraes por críticas feitas ao Lula na rede social X, em postagem que associa imagens de Lula ao então presidente da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro, e diz que ele será delatado por suposto consentimento de crimes. A decisão de Moraes foi tomada a partir de representação encaminhada pela PF a pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com o parecer, a Polícia Federal orientou o envio de um ofício para saber se Lula desejaria autorizar o prosseguimento do caso. O parecer também detalha o próximo passo em caso de manifestação favorável do presidente. Nesse cenário, o procedimento é encaminhado às instâncias internas da corporação para a continuidade das medidas investigativas. Ora. Veja que uma ação penal privada, o Lula teria que ter representado. Não, mas alguém fez às vezes no Ministério da Justiça, que de justo não tem nada, mandou para a PF bateu a bola para o Moraes, ao invés de mandar para o PGR. Porque é o PGR que tem legitimidade para representar penalmente um senador. Não, mandou para o Alexandre. E aí o Alexandre começou a movimentar a máquina. Por quê? Porque o Alexandre já está manipulando as eleições desse ano. Ele já colocou um aviso. Você vai falar mal do STF, vai fazer igual o Zema? Seus dias estão contados. A mim parece isso, Ricardo. A mim também, Pavinato. E é importante lembrar, nesse caso, novamente, eu volto a falar da liberdade de expressão aqui, porque, como eu já dizia antes, apesar de não ter direitos absolutos, na raiz dos direitos políticos e dos direitos civis também está a liberdade de expressão. E aqui eu lembro, Pavinato, que naquele relatório daquele rapaz da OEA que veio aqui no Brasil, se eu não me engano, ano passado, e fez lá um relatório meio que morde-a-sopra, ora muito mais defendendo a STF do que indo contra, mas um ponto interessantíssimo que ele colocou nesse relatório, se é que a gente pode utilizar, dizer que algo ali foi útil, esse ponto eu acredito que foi bastante útil. Ele disse que no Brasil há um padrão histórico de resistência excessiva à crítica a agentes públicos, especialmente por parte de juízes, mas especialmente também com relação aos detentores de cargo público, notadamente deputados e senadores. E no final desse relatório, dentre as recomendações,
houve a recomendação para que se acabe no Brasil o crime contra a honra, os crimes de calúnia, injúria, difamação. Por quê? Porque eles deveriam, existe, né, você sabe bem, Pavinato, e agora há pouco nos brindou aqui com uma aula, que no direito penal moderno, o direito penal ele deve ser a última ratio, né? Ele deve ser a intervenção mínima possível. Então, neste caso específico, a orientação de todos os organismos internacionais de direitos humanos é que casos que hoje são tratados, como no Brasil, como crime de injúria, difamação, eles deixem de ser crimes e passem a ser punidos ou responsabilizados somente na esfera civil. Isso por quê? Porque ele está muito intrinsecamente ligado à liberdade de expressão, que, por sua vez, está intrinsecamente ligado na raiz da democracia, dos direitos civis e dos direitos políticos. Então, neste caso, são muitas coisas estranhas, né? Por que foi enviado ao STF? No STF, por que foi diretamente o Alexandre de Moraes e não caiu para nenhum outro ministro? E depois que o Alexandre de Moraes ele encaminha para a PGR concorda com a continuidade disso. Então veja que se está caminhando, tocando em frente um processo penal na Suprema Corte, em que um relatório da Organização dos Estados Americanos voltado para os direitos humanos diz que são crimes que não deveriam existir mais no Brasil, né? E essa discussão não está na pauta. E cabe ao Congresso Nacional descriminalizar esse tipo de crime, que daí a gente passa a ter, ok, você se sentiu ofendido com alguma fala minha? Então me cobre aí alguma indenização civil, talvez, se for agente público, alguma responsabilização administrativa, mas não penal, né? Porque o direito penal ele deve ser o último mecanismo utilizado e convenhamos, né? Você combater a liberdade de expressão, o que alguém falou, tentando punir, a gente sabe que não dá cadeia, mas a princípio está lá previsto na legislação. O quê? Não dá? Eu tenho 5 anos de cadeia para puxar por conta disso. Por falar de um desembargador que tratou uma menina como meretriz ao absolver um senhor de 73 anos. Uma menina de 13 tratada como meretriz para absolver um senhor de 73 que mantivera com a menina relações sexuais. Lamentável. E também por ter criticado o senhor Augusto de Arruda Botelho, que deixou o seu cargo no Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional de Justiça, para ser mais específico, e sem cumprir a quarentena legal e sem consultar o Conselho de Ética da República, assumiu uma causa multimilionária de um grupo de mineradoras, assim que esse caso foi sorteado, né, caiu no colo do novo relator no STF, que é o Flávio Dino, que era o chefe dele na Secretaria Nacional de Justiça. Então, por fazer essas críticas, eu tenho 5 anos no fiado para puxar a cadeia. E vale lembrar, esse ponto é importante, caso Boate Kiss. Os donos da Boate Kiss tiveram um júri popular. Esse júri popular foi anulado. Então eles nem foram julgados ainda. Quanto tempo faz a Boate Kiss, Cláudio? Nossa faz mais senhora, de 20 anos. Mais de 20 anos. Faz mais de 20 anos, ninguém foi condenado. Sim. Mas sabe quem foi condenado? O pai de uma das vítimas por chamar um dos donos da Boate Kiss de assassino. É isso. Esse foi condenado por calúnia. Veja que distorção. Total. E uma das primeiras pessoas que falou disso na academia, Caivano, disse acabar com os crimes contra a honra no Código Penal e deixar tudo na esfera civil, isso também faz mais de 20 anos que é tratado na academia, e uma das primeiras pessoas a tratar disso foi a professora Janaína Conceição Pascoal. Caramba! Eu lembro bem desse trabalho dela. Eu era aluno no Largo São Francisco e ela estava desenvolvendo uma tese dessa. Grande e era professora. bastante interessante. Inclusive, ontem eu te repeti que eu ainda tinha dúvidas em relação ao crime de calúnia, não foi? Que eu acreditava que deveria continuar com o direito penal, mas hoje vocês dois me convenceram que não, que a gente deve rever, inclusive, isso
porque a mera alusão, independentemente da situação, ela deve ser tratada numa outra esfera, e aí sim, a depender de como a pessoa imputou um determinado crime, aí de repente pode ser uma ação continuada da ação civil, né, transferida para a ação penal. A gente até discutiu aquela vez, né, a gente falou da exceção de verdade. Isso, a gente estava falando da exceção de verdade. Eu esqueci de comentar, porque quando você trata de um agente público, né, o Código Penal fala que você pode pedir a exceção de verdade e mostrar que aquele fato que você imputou ao agente público é verdadeiro. Só que acontece o seguinte, por exemplo, no meu caso, com o Ayrton Vieira, a juíza negou a exceção de verdade. Então, eu não pude fazer exceção de verdade. Então, assim, de que adianta ter exceção de verdade? Porque aí chega no clubinho dos juízes, a gente não se passa. ferra, exatamente. Tem que ser revisto. Eu acho que hoje eu fui convencido disso, o que é bom. A gente tem que ter compromisso com a verdade, né? Não com o erro. É disso que se trata. Olha só, você tinha feito uma cronologia, Pavi, e eu lembrei aqui que, ainda que tenha acontecido com o Daniel Silveira, e também a volta do Dilma, que foi desinelegibilizado em 21. Aconteceu de maneira quase concomitante, 346 votos para a condenação do Daniel Silveira dentro da própria Câmara. Mas antes, 2 anos antes, nós tivemos em 2019 a abertura do inquérito das fake news, do 4781, que é uma violência, um vilipêndio, como está várias vezes se referindo aqui o Ricardo, da liberdade de expressão. Ali foi implementada uma censura contra a Cruzoé, né, de maneira aberta, escancarada, porque teria feito ilações ao amigo do meu pai, que nada mais era do que o próprio Dias Toffoli, era reconhecido como isso. Estava em todos os anais dos registros das delações da Odebrecht. Porque o Dias Toffoli era amigo do Lula, que era amigo do Emílio Odebrecht, que inclusive deu a paca para a Ratazana cozinhar no domingo de Páscoa. Exato. Olha aí. E em 2020, Pavinato, que eu acho que foi o grande teste do STF em relação à própria população, a gente precisa lembrar isso e referendar que nós estamos de olho nisso, que foi a violação de direitos e garantias fundamentais individuais por conta da pandemia. As pessoas foram impedidas de sair à rua. Elas tiveram que ficar nas suas casas, então direito de ir e vir, a questão inclusive de legislação sem a própria lei. Foi utilizado decreto sem uma lei de embasamento para ordenar determinadas ações da população, como o uso das máscaras. Aí, fazendo o pulo do 2021 que eu disse, a gente vai lembrar de 2022 na condução da eleição. Sem transparência, né, sem a paridade de armas, que você muito bem lembra da resolução 23.714, que ocorreu em 20 de outubro de